sorriso em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Uma boa noite a todos, que você seja muito bem-vindo à casa do Senhor mais essa noite, para juntos nós aprendermos de Deus, falar um pouquinho com Ele, receber suas bênçãos e ter a companhia dEle conosco mais uma vez. Que bom que você também nos acompanha através da internet, que você seja muito bem-vindo, que Deus possa estar com você aí também. Nós iremos iniciar o nosso culto dessa noite, cantando alguns hinos, mas antes de iniciarmos, gostaríamos de convidar a todos que puderem, você que está em casa também, fechar seus olhos e juntos nós fazemos uma oração. Vamos juntos orar. Santo Deus, bondoso Pai, grandioso Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós e temos mais uma oportunidade de adorar, louvar, bendizer o Teu nome e aprender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue cuidando e guiando nossas vidas e o culto dessa noite também. É o que a gente ora em nome de Jesus. Amém. A gente vai iniciar a adoração essa noite cantando o hino de número 551, Muito Além do Sol, tendo em vista de que há um lar muito melhor, muito mais gostoso, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Vamos cantar todos juntos o hino de número 551. Sei que na glória eu terei mansão, com minha alma triste em meio à pobreza. De mim Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas.
salvação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados neste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens. Quero oferecer-vos a eterna Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Amém. Que gostoso é pensar, né, que nós temos um lugar, uma morada, muito além do sol, muito além daquilo que a gente pode imaginar, muito além daquilo que você já imaginou, muito melhor, muito mais gostoso do que nós possamos imaginar. Isso é gostoso da gente meditar, pensar, mas para que esse céu, esse lugar, esse lar possa ser real na minha e na sua vida um dia, no retorno do nosso Senhor, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, viver com Ele, estar com Ele, deixá-lo entrar na minha e na sua vida, dentro do meio do seu coração. E por isso que a gente vai cantar o hino agora de número 184. Deixa a luz do céu entrar. Que esse hino possa falar um pouquinho conosco, para deixarmos Deus fazer parte da minha e da sua vida. Vamos cantar todos juntos. Anseias hoje a salvação fruir, tens desejo de escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de paz
Amém. Que eu e você possamos deixar Cristo habitar na minha e na sua vida, conviver com Ele, estar com Ele, compartilhar com Ele a sua vida, seus anseios, lutas. Isso é deixar a luz do céu entrar na minha e na sua vida. A gente vai cantar um hino agora, que fala um pouquinho disso também, de Jesus se relacionar. É o hino não é do Inaro, mas é o hino Falar com Deus. Ao ser projetado aqui o hino, gostaria de convidar você que está aqui na igreja, se colocarem em pé e juntos cantarmos. Você que está em casa, cante junto conosco, mas que esse hino possa realmente Deus falando ao meu e ao seu coração. Vamos todos juntos cantar. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Gostaríamos de convidar aqueles que puderem, você que também está na sua casa, os que puderem, vamos juntos dobrar nossos joelhos para fazermos mais uma oração. Grandioso Deus,
querido Pai, bondoso Senhor e Consolador de nossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez para render um louvor ao Teu nome. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Mais uma semana está se passando, estamos tendo os Teus cuidados, proteção, carinho e amor. Nós queremos lhe agradecer por tudo isso, Pai, de forma pública, para que todos possam ver o quanto o Senhor é bom. Obrigado pelo cuidado. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui conosco, presente neste culto, os que nos acompanham pela internet, aqueles que não puderam participar também por seus motivos, que o Senhor os acompanhe onde quer que estejam também, para que as Tuas bênçãos que o Senhor tanto quer derramar em nós, recaiam sobre o Seu povo. Obrigado por tudo, pedimos a Tua orientação, o Teu cuidado. Pessoas hoje passam por dificuldades, lutas, problemas das mais diversas áreas. Pedimos que o Senhor esteja com cada um desses Teus filhos que tanto necessitam de Ti, Pai. Abençoe este culto, que tudo aqui seja para honrar e glorificar Teu nome, que a mensagem hoje seja para o nosso crescimento espiritual. Abençoe o Teu servo que irá usar a Tua palavra para falar conosco essa noite e nos fale ao nosso coração. É a oração que nós fazemos pedindo e agradecendo desde já, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Como de costume dos nossos cultos de quarta-feira, nós temos aqueles momentos especiais de oração. Eu vou pedir emprestado aqui o celular para um amigo, para a gente poder acompanhar você que está através da internet. Você pode fazer o seu pedido, o seu agradecimento também através da internet. Nós iremos aqui estar acompanhando, orando, mas também nesse momento nós teremos a oportunidade de você que está aqui conosco também presencialmente, fazendo um pedido, fazendo um agradecimento. Que esse seja o momento agora. Alguém tem algum? Amém. Felipe agradece então pela vitória, né, de estar aqui com sua família, né, só de estar na presença de Deus, na casa dele, para ele é uma vitória no Senhor. Ele agradece por isso. Mais alguém? Ediner. Amém. O Jenner também pedindo pelo sogro dele e meu também, né? Que está hospitalizado, que vocês orem pelo nosso sogro que está hospitalizado, passando por momentos difíceis de saúde. Também pede pela família dele também. Mais alguém? Tem mais alguém? Gostaria de compartilhar? Será que a irmã pode vir aqui? Eu não consigo ouvir. Ou pegar o microfone. Alguém pode levar, por favor? Aí todos podem ouvir a senhora daí. Você que está em casa, por favor, também vai mandando o seu pedido, o seu agradecimento. Temos alguns minutinhos ainda disponível para isso. Aí, vão liberar o microfone para lá e a irmã vai poder fazer o seu pedido de agradecimento também. Eu peço a oração por mim, que eu possa estar mais vezes na igreja
mais vezes aqui na igreja, e pela minha saúde, pela minha família, e agradeço a Deus por tudo que eu tenho recebido de Deus. Amém. Amém. Né? Agradecendo pela vida. A irmã Adriana Almeida pede oração pela sua amiga Valéria Pontes, né? O pessoal aqui assistindo, compartilhando. O Jason também aqui louvando a Deus pelo cuidado, a ele e sua família, né? Clamando a Deus pela vinda de Jesus em nossos dias, que esse seja o meu e o seu desejo também. Você também que está em casa pode continuar pedindo. Mais alguém? Não tivermos, nós daremos continuidade, mas se tiver alguém, temos ainda. Eu agradeço pela minha família, pelo cuidado que tenho tido em casa, que Deus tem tido comigo. Deus tem abençoado muito, de forma sempre imerecida. Deus tem abençoado a mim e minha família, eu sou muito grato a Ele pelo cuidado de Deus comigo. Muito bem, a gente vai dar continuidade, mas você que está em casa pode continuar mandando os seus pedidos, seus agradecimentos, que durante o culto o pessoal vai vendo, a gente vai orando junto, compartilhando, estamos sempre em comunhão. Nesse momento, nós iremos fazer uma oração. Queria convidar você que está aqui, você que está em casa também, aqueles que puderem se ajoelhar mais uma vez, e nós orarmos por esses pedidos aqui. Querido Deus, obrigado por teu amor. O Senhor ouviu e está ouvindo cada pedido e agradecimento que foi exposto e está sendo aqui, os que ficaram guardados nos corações também, sabemos disso. O que nós queremos lhe pedir, Pai, que o Senhor atenda a cada um desses pedidos. Nós clamamos por isso, pedidos em relação à saúde, pedidos em relação à sua volta, pedidos em relação à família, agradecimento por cuidado conosco, agradecimento pela nossa família. Tudo isso nós somos muito gratos e pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos dando força e nos preparando para aquele grande encontro com o Senhor nos ares. Perdoa os nossos pecados, obrigado pelo teu cuidado e abençoa cada um desses pedidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós teremos uma mensagem musical agora, que Deus possa usar a nossa cantora também. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Cega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que
Boa noite. Que bom que você veio aqui hoje, no meio da semana, dar aquela pausa naquela correria, para termos um momento de reflexão espiritual, um estudo da palavra. Parabéns a você que está nos assistindo também pela internet. Você podia estar assistindo dezenas de coisas diferentes, mas você decidiu ter um momento para pensar e ter um contato com Deus. Parabéns pela sua decisão. Que o Espírito Santo toque nos nossos corações todos neste momento. Abra o seu livro, abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Algumas reflexões aqui no capítulo 1 e o comecinho do capítulo 2 de Neemias. Não muito tempo atrás nós tivemos um estudo específico, uma lição da escola sabatina. Estudamos por um trimestre inteiro Esdras e Neemias, não foi isso? E parte desse sermão surgiu de reflexões que a gente teve na nossa classe ali nos jovens. O Felipe vai se lembrar, pelo menos em parte. Interessante que, como a Bíblia é rica, como você consegue extrair lições de histórias que parece que são simples, mas, na verdade, mostram grandes lições para a gente. Neemias, capítulo 1. A partir do verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Guarde o mês. No finalzinho, a gente vai voltar aqui, mais à frente a gente vai voltar para saber que mês era esse. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Então, em grande miséria e desprezo, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui, neste momento, depois a gente continua. Neemias, nós vamos ver aqui mais adiante, mas ele era o copeiro do rei. Para pessoas comuns, ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Poucas pessoas tinham acesso direto ao rei. Claro, não há comparação, por exemplo, com Daniel, com Esther. Esther foi a rainha, Daniel foi conselheiro de 3, 4 grandes imperadores de Babilônia e da Medo-Pérsia. José foi o governador do Egito. Mas para pessoas comuns, Neemias tinha chegado no topo. Pensando que ele veio de uma geração de escravos, ele era um exilado e, ele de repente ele estava na presença do rei todos os dias, servindo o rei, claro, mas ele estava no topo. Então, certamente, Neemias tinha uma vida confortável para os padrões da época dele, para aquilo que nós comuns podemos alcançar, vamos dizer assim. Mas aqui, nessa história, nesses pequenos versos, mostra algo bastante interessante. Porque ele pergunta para Anani, ou Anani, como que estavam o povo de Judá, lá no território ainda de Israel, dos que haviam voltado para a reconstrução de Jerusalém. E aí ele recebe uma péssima notícia. E a gente vê que Neemias fica muito triste com essa notícia. Ele fica muito triste, a ponto dele jejuar e orar. Jejuar e orar. E aí começo então a fazer uma reflexão para os nossos dias. Para a minha vida, para a sua vida. Porque estamos aqui num culto de oração e houveram pedidos de saúde, vários agradecimentos, enfim. Mas
a grande pergunta é o seguinte: será que temos orado, jejuado e orado pela missão da igreja? A missão de Neemias, naquele momento, na verdade a missão do povo de Deus para aquele momento era a reconstrução de Jerusalém. Hoje nós temos a missão de pregar a última mensagem para o mundo inteiro, mas não é só lá na Ásia, lá na África, nos países árabes, é também para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. E será que nós estamos orando e nos preocupando com a missão da igreja? E desculpa, eu vou ser bastante repetitivo nesse assunto, missão da igreja. Porque é exatamente isso. Eu posso orar a Deus pelo meu emprego, eu posso orar a Deus por problemas de saúde, sem dúvida. Mas o que eu sinto às vezes em minha vida é que a prioridade de cumprir a missão parece que a gente passa para os outros. Não é minha prioridade. Então eu oro pela saúde, eu oro pelo emprego, eu oro por, enfim, parentes, mas será que eu tenho orado pela decisão dessas pessoas? Das pessoas que eu tenho falado? Será que eu tenho falado com elas? Percebe como a atitude de Neemias, sabendo que isso fazia parte da missão do povo de Israel, a reconstrução de Jerusalém, é uma lição para nós. Ou seja, ele estava preocupado com a missão e era a prioridade dele, e nós, será que nós estamos tão determinados na missão quanto ele estava? Essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui. E aí talvez uma boa forma de você ver uma espécie de diagnóstico, justamente diagnóstico, nas suas orações. Quantas vezes você tem colocado: Senhor Deus, eu quero fazer alguma coisa. Senhor Deus, eu quero dar, eu não consegui ainda, mas eu quero dar estudo bíblico para aquela pessoa. Você tem colocado isso na sua lição, na sua oração? Continuando, verso 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Até aqui por enquanto. Neemias, nessas pequenas palavras, ele mostra uma característica que nós devemos copiar. Relembrando um pouquinho da história, Neemias é um dos personagens pós-exílio dos 70 anos. E aqui Neemias está confessando e se arrependendo dos pecados que levaram o povo de Israel ao exílio. Então, os pecados que levaram ao povo de Israel ao exílio tinham acontecido no mínimo 70 anos antes, porque o exílio foi de 70 anos. E aqui por volta de uns 20 ou 30 anos depois da primeira ordem para a reconstrução de Jerusalém, que é o livro de Neemias. Mais ou menos 20 ou 30 anos depois da primeira ordem. Então ele estava falando de coisas que tinham, no mínimo, acontecido 100 anos antes. E aí a pergunta: ele participou dos pecados do povo de Israel 100 anos antes? Não. Não participou. Ele não estava nem vivo para isso. Mas a atitude dele de se colocar humildemente perante Deus,
se colocando como se ele também fosse responsável, como se ele também tivesse cometido aqueles pecados. É uma importante lição que nós devemos ter. Sabe, muitas vezes nós lemos a Bíblia, as histórias, e isso também vem aos nossos dias, olhando por exemplo, para os personagens bíblicos que não são bons exemplos, né? E a gente olha com um ar de orgulho, de um ar de, não, isso aqui, eu teria sido diferente. Se fosse comigo, eu teria feito diferente. Exemplo, Saul, o primeiro rei, começou bem, mas de repente ele começa a se desviar. Não, mas se fosse se eu fosse Saul, eu teria matado lá todos os amalequitas, assim, imagina. Foi ordem direta de Deus, era para matar todo mundo. Como é que ele deixou gente viva lá? Não era para deixar. Não. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, provavelmente teríamos caído no mesmo erro. Se você estivesse lá no Jardim do Éden, provavelmente você teria comido do mesmo erro, do mesmo fruto. Eu não sou melhor do que esses personagens. Você também não é. Todos nós somos pecadores. E aqui no nosso mundo, no nosso tempo, quando um irmão cai, quando um líder cai, olha só, eu sabia, eu não ia muito com a cara dele, viu? Eu tinha certeza, uma hora ia cair. Não é assim que a gente tem que proceder. A gente se acha melhor do que o outro. Sendo que, na verdade, a gente devia estar primeiro vigilante para não cair no mesmo erro. Mas, principalmente, estender a mão a Ele. E verificar, será que eu não estou cometendo os mesmos erros? Entenda esta posição de humildade. Neemias se coloca como se ele tivesse cometido os mesmos pecados, porque ele entendia a sua natureza de pecador, que todos nós temos, e sabia que ele poderia também ter cometido os mesmos erros. Por isso ele fala, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos cometido. Pare de olhar para os outros se achando melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Espiritualmente falando. Não é porque você tem uma religião diferente que você é melhor do que... Não. Você não é. Nós não somos melhores do que ninguém. E devemos parar de julgar as pessoas. Será que estamos julgando? Ou será que estamos ajudando? Continuando. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Percebe que Neemias, ele continua a oração, ele pede perdão, e ele pede uma bênção especial para Deus naquele dia. Porque naquele dia ele gostaria de fazer algo
para a missão dele. E mais uma vez, a grande pergunta é: todos os dias você acorda e pede para Deus: Deus, me ajude a cumprir hoje a missão? Me ajude a falar com alguém hoje? Me ajude a demonstrar amor para alguém hoje? Ou deixa para amanhã? É hoje. É hoje que você tem que se colocar à disposição de Deus para ser usado. Não é amanhã, é hoje. É agora. Vira a página aí, vamos para o capítulo 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Lembra que eu pedi para você guardar que mês que era no começo? Capítulo 1, verso 1, no mês de Quisleu. E agora, no capítulo 2, verso 1, no mês de Nisan. No mínimo é outro mês, né? Agora a gente precisa saber quanto tempo é isso, né? Pois bem, 4 meses. 4 meses. E agora fica a pergunta: você já orou 4 meses por um projeto? Parece tempo, não é? Parece tempo. Sabe, Deus está ouvindo a sua oração. Mas eu tenho uma má notícia para te dar. Existem orações que Ele não vai responder. Ah, não, Maurício, eu já sei que, sim, Deus sabe o que é melhor, né? Então, talvez o melhor seja o não mesmo. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que existem orações que estão ditas na palavra de Deus que Ele não vai cumprir. Quer um exemplo? Vai lá, deixa marcado na sua Bíblia lá e vamos a Tiago 4, lá no finalzinho da sua Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Entende o que Deus está falando aqui? Tiago colocou aqui dizendo o seguinte: olha, pedidos egoístas, Deus não vai atender. Ah, não, mas eu não sou egoísta. Todos nós somos. Todos nós somos. É algo que nós temos que pedir todos os dias para Deus tirar do nosso coração, porque nós vamos carregar isso o tempo todo. Agora, acho que a gente consegue perceber quando um pedido é, pelo menos um pouco egoísta ou não, né? Entende? Deus não vai responder, e Deus quer tirar de você, do seu coração, o seu egoísmo. Ele vai te responder um pedido egoísta seu? Não, não vai. Não vai. Se você quer a resposta de Deus, então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer pedidos altruístas. E claro, principalmente ligado à nossa missão. Continuando.
Assim, perdão. Verso 2, o rei então fala: por que você está triste? Por que você está triste? Sabe aquela ideia de que um cristão tem que ser sempre feliz, porque afinal de contas ele tem uma esperança, nós temos uma esperança, nós temos a salvação? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Por que Neemias estava triste naquele dia? Eu acho que ele já estava triste já fazia um bom tempo. 4 meses, pelo menos. Mas naquele dia ele não aguentou. E expressou. Por que ele estava triste? Porque ele vinha orando por um pedido há 4 meses e ainda não tinha sido respondido. Ele estava todos os dias perante o rei e ainda não tinha encontrado a oportunidade de falar com o rei. E no dia seguinte, então, ele ora de novo: Deus, hoje eu vou estar com o rei. Por favor, me ajude. E naquele dia, ele passou o dia com o rei e não conseguiu. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. Vamos continuar a história. Verso 3. Então Neemias responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse: se é achado graça, agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Você entendeu por que Deus não havia respondido esta oração há 4 meses antes? Porque a tristeza de Neemias era um instrumento de Deus para tocar no coração do rei. Então Neemias precisava ficar triste. Sabe, a gente tem que estar disposto a ser um servo tão pronto a responder a Deus, que até os nossos sentimentos têm que ser instrumento de Deus. Você percebe o quão profundo é isso? De você estar disposto até sentir o que Deus quer que você sinta, para que isso seja usado por Deus. Então, essa história de que cristão tem que ser sempre feliz, não. Às vezes o cristão tem que estar triste e expressar essa tristeza, porque talvez naquele momento a tristeza do cristão vai ser instrumento de Deus para tocar no coração de outra pessoa. Assim como foi no caso de Neemias. Eu vou contar uma história pessoal hoje. Eu já contei essa história com outra ênfase aqui, mas alguns rostos novos aqui talvez não tenham ouvido ainda. Eu havia passado, depois que vim de São Paulo para cá, eu trabalhava pela internet, só em casa, entrei em depressão. Não saía de casa praticamente. E muitos de vocês conviveram comigo nesse período, inclusive. Mas eu entrei em depressão. E cheguei para sair daquela situação, eu já não conseguia mais. Eu precisava de um serviço que eu pudesse sair de casa, ver pessoas, porque ficar o dia inteiro só em casa, na internet, não estava me fazendo bem. Então eu prestei concurso para o Banco do Brasil e prestei para a Caixa também. Então veio a colocação e de repente eu fui chamado para Apiaí. E convenhamos, é uma cidade bem fora de mão, não é tão longe, mas é fora de mão daqui, viu? Quem conhece sabe que é bem chatinho. A melhor estrada daqui para Apiaí é a estrada de terra, porque a do asfalto, pensa numa estrada que eu pessoalmente achei bem perigosa. Bem perigosa.
Se você quer ir com mais segurança para Piaí, vá por Bom Sucesso, pela estrada de chão ali. Bem melhor. Você vai devagar, tranquilão. Vai empoeirar o carro, mas, enfim. E eu não queria, na verdade, eu queria ir, porque eu queria sair daquela situação de ficar em casa o dia todo, enfim. Para mim, ir para Piaí não era problema. Mas a Cibele ficou bastante triste com essa situação. Bastante triste. E ela orava e pedia que eu não fosse. E a gente, claro, conversando, liguei para todas as agências da região, perguntando se havia vaga, se havia possibilidade de troca. Não havia, não tinha vaga. Enfim. Fui, fiz a chamada qualificação, entreguei a documentação, etc. Eu estava feliz. Por quê? Porque eu estava saindo daquela situação que estava me causando algo ruim. Mas a minha esposa estava bem triste. A Cibele estava bem triste. Fui para um curso. Fui para o curso, 2 semanas de curso. Primeira semana, eu começo lá, existia uma possibilidade ali no curso de, se eu conseguisse uma troca com algum colega daquela turma, a gente trocaria de agência, eu iria para outra agência e não... se eu conseguisse ainda durante o curso, seria fácil. Senão, eu teria que ficar necessariamente 1 ano e meio. Eu teria que ficar necessariamente 1 ano e meio, no mínimo, na agência, para poder a troca, para conseguir a troca. Enfim, primeira semana, claro, ninguém do curso queria ir para Piaí. Ninguém. Eu fui o sorteado. Você foi para lá, então. É você. Ninguém quer ir para lá. Enfim, eu voltei no final de semana para ver a Cibele, ver a Estela, o Mateus. A Cibele estava grávida do Mateus na época. E a Cibele estava muito triste. E aquela tristeza da Cibele, eu volto para o curso era em Bauru. Estou voltando para Bauru, no ônibus, pensativo. Eu falei, eu vou falar amanhã com o pessoal lá, para ver se tem algum jeito. Não consegui a troca, mas será que tem algum outro jeito? Eu vou falar amanhã lá com o pessoal do RH lá, se chama GEPS. Eu vou falar com eles lá. Vamos ver se tem algum jeito. Então, na segunda-feira, da segunda semana de curso, eu fui lá e a primeira pessoa que me atende fala, Maurício, eu vou te ajudar. Porque sua esposa, você acabou de falar que está grávida, e eu sou mãe solteira, e eu sei quão difícil é cuidar de um filho sem o pai. Eu vou te ajudar. E aí ela fala, me diz quais cidades são melhores para você. Bom, qualquer cidade da região era melhor do que a Piaí. Primeiro da lista, Itararé, Itapeva, Taquarivaí, enfim. Tá bom, Itararé, vamos ver. Aí ela liga, olha lá, tem uma vaga lá. Liga para a gerente de Itararé. Gerente, tem uma vaga para você. Não, não tem. Eu vi na sexta. Não, mas tem uma vaga, abriu hoje. Não, imagina. É que eu não estou eu estou em reunião aqui, eu não vi e tal. E aí tudo se acertou. Vocês percebem como foi o milagre de Deus? Eu já havia tentado um dia antes, na semana anterior, as trocas, não consegui. Mas naquele dia havia aberto a vaga. Naquele dia eu fui falar com a pessoa certa, que estava disposta a me ajudar. Naquele dia, a gerente aqui de Itararé não estava no sistema, porque se ela estivesse, ela estava em reunião, se ela estivesse, ela apertava um botão e chamava o próximo da lista do concurso. E eu já, era só apertar o botão, eu tinha perdido a vaga. Mas naquele dia ela estava em reunião e, portanto, não tinha entrado lá para pedir mais uma vaga.
E o que eu posso dizer é o seguinte: foi a tristeza da minha esposa, foi um caminho para que isso acontecesse. Mas aqui tem, voltando à história de Neemias, algumas coisas ainda a meditarmos. Primeira, que me pedes então? Então, verso 4, que me pedes então? Me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei. Percebe que Neemias não havia só orado de manhã. E às vezes a gente tem, né, esse costume de ter um momento especial com Deus, devemos ter este costume de ter um momento especial com Deus ao começar o dia. Mas no meio do dia, Neemias faz uma oração a Deus, porque ele percebeu a oportunidade ali. Sabe, às vezes a gente tem aquele momento de oração com Deus no começo do dia e abandonamos Deus no restante do dia. Abandonamos, esquecemos. E aqui é uma lição que nós damos, mesmo nas atividades que tivermos, nós devemos sentir e nos manter na presença de Deus em oração no dia inteiro. E isso aqui é um exemplo claro de que Neemias, no meio de uma atividade, orou a Deus. O segundo ponto é que Neemias estava atento às oportunidades, porque ele havia orado por 4 meses pedindo essa oportunidade. Às vezes a gente não tem a persistência na oração de projetos importantes. E aí então surge, eu oro uma semana, eu oro 2 dias, e depois paro de orar por aquilo. E quando surge mais à frente a oportunidade, Deus abriu a porta para mim, Ele abriu a porta e eu nem vi. Porque eu não estou nem pensando mais naquilo. Eu preciso dizer para você, mãe, para você, pai, que tem orado por um filho, por uma filha, de muito tempo, muitos anos orando por ela, por ele. Deus está ouvindo a sua oração e Deus está ouvindo a sua oração. E Ele vai te dar oportunidades. E você tem que continuar nessa oração pela decisão do seu filho, da sua filha, para que quando surja a oportunidade, você reconheça ela e haja. A gente não pode desistir dos planos que são de Deus. A gente tem que persistir nesses planos. O meu desejo, a minha oração nesta noite, é que a gente possa seguir o exemplo de Neemias. Primeiro, não tendo o orgulho espiritual que muitas vezes temos. Segundo, orando e agindo, principalmente pelos planos de Deus e não planos pessoais. Principalmente pelos planos de Deus. Estando disposto a agir e até a sentir o que Deus quer que eu sinta, para que isso seja um instrumento para tocar no coração das pessoas. E que nós possamos, no nosso dia a dia, passarmos o dia inteiro na presença de Deus, sentindo Deus em oração. E quando surgirem as oportunidades durante esse dia, os nossos dias, a gente tenha em mente, Deus abriu a porta, é agora. Porque Ele vai abrir. Pode ser que demore. Mas que a gente possa agir naquele momento, quando Deus abrir as portas. Este é o meu desejo, a minha oração.
A Estela termina cantando e eu gostaria que você pensasse neste exemplo de Neemias e que fizesse das mesmas atitudes dele a sua atitude na sua vida. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em Se você puder, fique de pé para a oração final. Você que está em casa também, fique em reverência para orarmos a Deus. Querido Deus, muito obrigado pelo exemplo de Neemias que o Senhor deixou na Tua palavra, que seja um exemplo para a nossa vida também. Neemias colocou em primeiro lugar os Teus planos, a missão, que nós possamos colocar também na nossa vida em primeiro lugar a missão. Que nós possamos, tire do nosso coração o orgulho espiritual, o orgulho que às vezes sentimos quando vemos outras pessoas caindo. Que nós possamos, assim como Neemias, nos compadecermos delas, percebemos que os mesmos erros que elas tiveram, nós podemos cair também. E que nós possamos ajudar a todas as pessoas a nos levantarmos das nossas quedas, enfim, mas principalmente para cumprirmos a missão que o Senhor nos pediu. Que nós possamos orar, não só no primeiro momento da manhã, termos um momento contigo, mas que nós possamos
estar na tua presença, sentir a tua presença durante todo o dia. E porque nós sabemos que o Senhor irá abrir as portas, e quando abrir as portas nós devemos estar atentos para ouvir a tua palavra e sabermos exatamente que decisão, que palavras usar para tocarmos no coração das pessoas e levarmos e cumprirmos esta missão que o Senhor nos pede que façamos. Esteja com cada um de nós, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.